Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por estarmos aqui na sua presença para mais um momento, para ouvirmos a sua santa palavra. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, desde cedo hoje, quando eu sempre fico ligada nele, esperando a palavra, buscando, esperando e pedindo. E me vinha muito desde cedo a palavra lágrimas. Lágrimas. Então, o Senhor quer falar também hoje sobre lágrimas e sobre a colheita de lágrimas, que é alegria. Glórias a Jesus Cristo. Eu não sei, se a tristeza em sua vida, uma tristeza muito grande, mas eu tenho certeza que Deus irá falar com pessoas específicas, porque há tristezas que demoram para sair de dentro de nós, que são sofrimentos às vezes longos, mas o Senhor, Ele tem uma palavra, Ele tem uma resposta. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho dúvida, nenhuma palavra Deus dá ao ungido genuíno dEle, à toa. Há um propósito para alcançar pessoas específicas. Seja de que forma for, essa palavra chega a pessoas específicas que Ele tem. Glórias a Jesus Cristo. Então, a palavra que o Espírito Santo me deu foi tão forte. Está no livro de Salmos e é o Salmo de número 30. Eu vou ler o versículo que ele me deu mais forte, mas eu quero também ler sobre o contexto, para que a gente possa se situar e extrair o melhor. Glórias a Deus deste manancial que nunca se esgota. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus tem algo para o seu coração. Glórias a Jesus. Porque Ele conhece dentro de cada um. Ele conhece tudo o que está acontecendo, a profundidade de cada coisa. E Ele tem uma mensagem específica. Glórias a Deus. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glórias a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é prática, ela se cumpre. Então, quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, este tempo aqui, uma noite, é um período. Não quer dizer especificamente uma noite durante 12 horas. Deus sabe. Agora fala de noite, porque noite, sempre as coisas são mais difíceis à noite. Sempre ao amanhecer, parece que tudo vai melhorar. Há um raio de esperança mais forte. Mas esta noite aqui é um tempo. E durante esse tempo, a Bíblia diz que o choro, lágrimas. Então nós já nascemos chorando. Então, passamos a vida na infância, adolescência, a vida adulta. E nós, durante esse período todo, há momentos de choro. E tem fases que são mais difíceis. Parece que o choro não vai acabar. Parece que aquilo não vai passar. É uma angústia profunda lá dentro.
é muitas vezes até uma falta de ânimo, falta de esperança. É como a pessoa muitas vezes vê que está aquilo acontecendo e nada está acontecendo aparentemente para mudar aquela situação. Aí vem a pessoa fica sem força, ela busca força, mas ela não tem. Isso mostra a nossa fragilidade, que é muito grande. Por isso que nós temos um Deus que é forte, para nesses momentos Ele nos sustentar. Porque se for pela nossa força humana, nós caímos. Glórias a Deus. Mas vamos voltar daqui a pouco para esse versículo. Louvado seja Deus, porque eu sei que o Senhor, Ele vai cumprir este versículo em sua vida. Estou lhe dizendo isso aqui. Não é para te agradar, nem para fazer aquela coisa de dramatizar para chamar a atenção de ninguém. Jamais. Eu, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, escondida na cruz de Cristo, eu só prego o que o Senhor me dá, mesmo, porque eu sei a responsabilidade que existe em ser um mensageiro de Deus. Tem muita responsabilidade. Não é brincadeira. Nós não podemos pregar uma palavra que Deus não mandou. Não podemos pregar algo que já está decorado, que a gente já pregou em vários lugares, que a gente já sabe de cor aquilo ali. Não. A menos que Deus mande. Mas se Deus não mandar, nós temos que ir para a fonte. Buscar, até o Senhor dar. E Ele dá, Ele é fiel. Aquele que busca, acha. Então, estou lhe dizendo aqui que Deus vai enxugar as suas lágrimas. Esse momento tão cruel, Ele está passando. Ele não vai ficar. A Bíblia diz quando passares pelas águas, não é? A Bíblia não diz quando ficares nas águas. Você não vai ficar interminavelmente chorando. Deus tem um momento certo de enxugar as suas lágrimas e você ter alegria dentro de você, ter esperança, ter força, ter refrigério. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, Salmo do rei Davi, exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então, Davi, ele era um verdadeiro adorador, que estava sempre adorando a Deus, mesmo nas mais difíceis situações. E nós podemos aprender com este homem, porque na verdade, quando passamos momentos assim, de muita tristeza e muitas lágrimas, a força é muito pequena. Só quem passa é que sabe. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou aconselhar alguém que está assim, para não colocar mais responsabilidades sobre alguém que já está fragilizado demais. Então, a pessoa, ore tantas horas, lê a Bíblia tantos capítulos. Não. Nesse momento, muitas pessoas devem se juntar para orar por esta pessoa, porque ali ela está fraca demais. Ela precisa do apoio, ela precisa de oração, de jejum, de pessoas comprometidas com Deus e que têm misericórdia pelo seu próximo. Não adianta a gente amar só de palavras. Esse é um amor falsificado, fajuto, mentiroso.
enganoso. Nós temos que amar na prática. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Porque não é fácil passar momentos, ainda mais quando é um período longo de lágrimas. Parece que não vai acabar aquela situação. Parece que não tem mais sentido nada mais. Mas o Senhor, Ele é o sentido da nossa vida. Ele é a nossa vitória, o nosso baluarte. Me exaltar-te-ei porque tu me exaltaste. Com grande exaltação, o Senhor já deu a mim e a você em sermos servos, filhos, e também Ele quer, principalmente, amigos. Então, mesmo na pequena força, mesmo, meu Deus, só Deus sabe, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Ainda que, até que estejamos como Ana, que para orar só moveu os lábios. A oração são as lágrimas, que são decodificadas pelo Senhor completamente. Mas ali, Ana, naquele estado lastimável, digamos assim, ela estava adorando a Deus. Ela foi para Jerusalém para adorar, mesmo naquele estado. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. É verdade. É incrível isto. Mas às vezes a gente acha até algo que é, meu Deus, cruel demais. Passarmos por momentos difíceis, de lágrimas, e haver pessoas que querem ver a nossa destruição, que se alegram muito em saber do sofrimento alheio. Existe isto. Muitas pessoas vivem no mundo assim, não por maldade, por favor. No mundo de ilusão, de fantasia, acha que todo mundo é bom, que ninguém vai querer o mal de ninguém, mas existem pessoas ruins que querem ver a destruição das outras. Muitas vezes não tem motivo nenhum, apenas não suporta aquela pessoa, não quer ver aquela pessoa bem. Isto existe, isto é real, isto existe até dentro de parentes, no meio dos familiares, no meio de amizades, na igreja, existe muito isso. Pela vizinhança, é muita coisa que existe, que está dentro dos corações. Mas Deus, Ele nos revela. Por isso que eu sempre digo, vamos nos achegar mais a Deus, nos unir mais ao Senhor, porque Ele vai falar detalhes de muita coisa. E nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, meu Deus, clamei a Ti, Tu me saraste. Ou seja, alguma enfermidade havia que Deus o curou. Glórias a Jesus, porque Deus cura, Deus resolve os nossos problemas, Deus enxuga as lágrimas daquele que é quebrantado e contrito, seja em qual área for. Deus, Ele continua curando hoje. Quantas pessoas hoje, diante desse quadro que o nosso país está, o mundo, quantas pessoas estão no hospital mal e outras estão com parentes, com pessoas bem chegadas, lá internadas na UTI, meu Deus, passando por procedimentos. E muitas vezes vem um boletim médico dizendo palavras assim que a pessoa não gostaria de ler, de ouvir. Mas a Bíblia diz, meu Deus, clamei a Ti, Tu me saraste. Então, a nossa função diante de um momento deste é clamar a Deus, mesmo estando bem fraquinhos,
clamar a Deus, clamar, não parar de clamar a Ele, porque Ele responde, Ele cura o que está doente, e Ele enxuga as nossas lágrimas. Glórias a Jesus Cristo, Ele enxuga. E se porventura Ele tiver um plano, porque o plano do Senhor, Ele é soberano. O Senhor, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, se o Senhor tiver um plano de levar aquela pessoa, mesmo que seja muito doloroso, mas Ele vai consolar cada coração que ficar. Eu sei a dor que é perder alguém que você ama muito, muito. Eu não perdi só uma pessoa, foram mais de uma. Eu sei. Então, para eu dizer isso, dói em mim eu dizer isso, porque eu sei a dor que eu passei, mas a vida é de Deus. Então, Ele sabe, o plano dele é maior do que o nosso. Eu sei uma história que aconteceu há alguns anos atrás. Um jovem, ele era servo de Deus, fazia até faculdade, e ele, nenhum dos irmãos dele, nenhum era crente, nem o pai nem a mãe, ninguém queria assim Jesus, nem nada disso. E zombavam muito dele, escarneciam, porque eram ignorantes espirituais, não conseguiam entender que ali ele passou da morte para a vida espiritual, que o nome dele estava escrito no livro da vida. Então aquele jovem, ele estava feliz por ter aceitado Jesus Cristo. Mas de outro lado, a perseguição dentro de casa era muito cruel. Ele sofria muito, muito. Você sabe que quando é uma perseguição maligna, não é fácil suportar. O diabo induz as pessoas, trabalha junto com as pessoas para atingir aquele que serve a Deus. É muito ruim viver isto, ser vítima disto. Pois é, este jovem fazia faculdade, muito inteligente por sinal. Tinha 20 anos. Um belo dia ele sentiu uma dor muito forte na cabeça. E foi para o hospital e morreu. Imagine um jovem com um futuro pela frente. Jovem, estudioso, bom filho. E de repente ele se foi, de uma hora para outra. Todos ficaram desesperados. E no enterro dele, o pessoal dele chamou o pastor da igreja para fazer o culto fúnebre. E o pastor ali começou a falar do jovem, de como ele era na igreja, de como ele aceitou Jesus de forma verdadeira, de forma profunda, eterna. E começou a causar impacto naquela família, nos irmãos. Eram só irmãos homens. E no pai e na mãe. E todos começaram a chorar muito. E todos aceitaram Jesus diante do caixão daquele jovem, no cemitério. Já parou para pensar o que significa isso? É cruel perder alguém, mas ele partiu. E o legado que ele deixou, glórias a Deus, foi um testemunho de um servo de Deus. E para que todos aqueles outros se convertessem a Jesus e permanecessem na presença de Deus. Então, sei que é algo que é difícil viver a perda de alguém. Se você não assistiu aquele vídeo, é um vídeo que eu ministrei que chama O Senhor Te Consola. Assista. Vai te ajudar muito, principalmente se tratando da perda de alguém.
amado. Então, nós não sabemos, porque Deus é que sabe trabalhar. Por que Deus levou aquele jovem? Talvez ele não suportasse a perseguição mais. Talvez o limite dele já estava já se esgotando. E o que seria daquele jovem? Ele praticamente sozinho dentro de casa. Todos eram contra ele. Deus sabe trabalhar. Nós não sabemos. Então eu quero dizer com isso que Deus cura. Claro, aqui está dizendo, clamei a ti, tu me saraste. Sempre ele vai curar. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus do impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada. Mas se ele tiver um plano de levar, ele vai consolar. E no tempo certo ele vai dizer por que ele levou. Ele vai mostrar por quê. Ele sabe trabalhar, nós não sabemos. Nós somos, infelizmente, temos a mente ainda muito pequena para entender o agir de Deus. Mas eu não tenho dúvida que Deus continua a curar. Nós vemos quantos milagres Deus tem feito. Quantas pessoas louvam a Deus, contam os seus testemunhos de vitória. Glórias a Deus. Ele continua operando, ele continua agindo. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Esse sepultura aqui quer dizer o Sheol, que é um lugar que não é nada bom. Então Deus livrou ele do abismo. Ele está dizendo aqui, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. O que é o abismo? É o inferno. Glórias a Deus, porque Deus já também nos livrou do inferno. Ele nos livrou do abismo eterno. Glórias a Deus. Sabe qual é o melhor aqui nesse mundo? Sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jamais poderemos, jamais devemos abrir mão disto. Seja por qual motivo for. Principal na minha vida e na sua é a salvação eterna. Glórias a Jesus. E Deus faz tantas coisas, tantos milagres e prodígios. E o salmista, ele aqui é bem sensível. Ele diz, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Nós somos santos de Deus, porque somos separados do mundo. Não somos santos em perfeição absoluta, não. A palavra santo quer dizer separado do mundo. Nós não comungamos mais com o mundo. Então a Bíblia diz, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Então as pessoas que decidiram entregar sua vida ao Senhor, por amor a Ele. Então devemos cantar a Ele, mesmo com muitas vezes as lágrimas vindo ao nosso rosto sempre. Há momentos que muitas vezes, há momentos menos vezes. Mas, e celebrai a memória da sua santidade. Glórias a Deus, Ele é santo. Louvado seja Deus, Ele é santíssimo. Glórias a Jesus. A Bíblia diz, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Sua vida tem valor para Deus.
suas lágrimas têm valor para Deus. A sua colheita será alegria, será sorriso nos seus lábios. Creia, mas você pode dizer assim no seu coração, aí eu até falar, eu estou ouvindo isso direto, mas nada acontece. Não diga isto. Repreenda esse pensamento, porque isto é murmuração e Deus não se alegra. É porque, às vezes, é uma seta que vem automaticamente isto. Isso aí não é uma coisa de Deus, é contra Deus. Ainda que você não queira fazer isso para afrontar Deus, mas está fazendo. Então tome cuidado até com os pensamentos, porque na verdade Satanás quer levar o homem, o servo de Deus, a se levantar contra Deus, usando a situação que ele está passando. Por isso que a gente tem que ter vigilância. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Por isso que quando você estiver vivendo os seus momentos de alegria, que virão a colheita dessas lágrimas que você está derramando, viva com a maior intensidade. Claro, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar em sua vida, Deus. A prioridade sempre vai ser Ele. Mas você celebre esses momentos maravilhosos. Porque é como se você estivesse com a gravidez. E quando a pessoa está grávida, ela passa os 9 meses esperando. Mas quando chega perto dela ter o filho, as dores são muitas. Não é fácil. As contrações são dolorosas. Por isso que há mulheres que optam pela cesariana, porque elas não querem passar por aquilo. Amém. Cada uma pessoa é livre para escolher o que quer. Mas tem outras que passam pelo parto normal. Então, são momentos difíceis, que a pessoa grita de dor, é mesmo. Mas é aquele momento ali, vai passar, porque a criança vai nascer. E a Bíblia diz que depois a pessoa nem se lembra da dor que ela sofreu por haver trazido uma criança ao mundo. A mesma coisa quando você está chorando por uma situação que não se resolve. Quando essa situação, Deus resolve tudo, descomplica tudo, estabelece a vitória, você nem vai se lembrar dessa dor que você está passando hoje. Você não vai sentir mais essa dor. Você vai estar tão feliz que essa alegria, essa felicidade vai suprir tudo. Glórias a Deus. Eu não estou falando aqui palavras bonitas para te alegrar. Eu estou falando o que o Espírito Santo determina que eu fale. Não é à toa você está assistindo esta palavra, este vídeo. Não é. Deus tem endereço certo. Glórias a Deus. Então, nós sabemos que chorar é uma forma de expressar o que nós sentimos. Então, muitas vezes, está tão forte a luta, a angústia muitas vezes demorada. A Bíblia diz que a espera demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Então, realmente, quando passamos um longo período sofrendo, nossa alma está ali desgastada. Nós ficamos enfraquecidos, não é espiritualmente. Por favor, jamais. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas o nosso emocional está no chão, está abalado. Então Deus, por favor, entenda.
Deus não vai lhe dar mais do que você aguente suportar, né? Do que você aguente passar. Então, se você tem dito a Deus que você não suporta mais do que você, Deus sabe como você está. E tem o momento certo para Ele enxugar as suas lágrimas. Porque a sua ira dura só um momento. O seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que o Senhor diz lá no livro de Jeremias 31:16? Reprime a tua voz de choro, enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para o seu trabalho, a vitória para você. Essas lágrimas suas, creia no que eu estou dizendo aqui pelo Espírito de Deus. Deus vai enxugar, Deus vai aformosear o seu rosto. Sabe o que vai acontecer? Vou lhe dizer mais aqui. O Senhor vai te rejuvenescer muito. Ah, mas eu sou jovem já. Você vai ficar mais jovem ainda. Você vai ficar com o rosto. Sabe quando a pessoa diz assim a outra, você está com o rosto parecendo de um anjo? É assim. Aquela coisa leve, suave, aquela coisa de paz, de comunhão com Deus. Porque você passou pelo deserto, passou pela prova de fogo e venceu pelo poder de Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz no Salmo de número 126, 5, que aqueles que semeiam em lágrimas colhem em alegria. Você está entendendo? Essas lágrimas suas são uma plantação. A colheita é alegria. Entenda isso. Isso que Deus quer lhe dizer. Louvado seja o nome santo do Senhor. No Salmo 116, versículo 8, a Bíblia diz: livraste os meus pés da queda, os meus olhos das lágrimas. É Ele quem livra. É Ele que enxuga nossas lágrimas. É Ele. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele chega no momento certo. Você se lembra quando Ezequias estava ali, muito sofrido, porque Isaías tinha ido à casa dele e tinha dito pelo Espírito Santo que ele preparasse a casa, que ele ia partir. E o Senhor, quando Ezequias virou para a parede e começou a pedir a Deus para ele viver. E Deus mandou Isaías lá e disse o que a ele? Deus ouviu a sua oração e Ele vai lhe dar mais 15 anos de vida. Não foi isto? As lágrimas de Ezequias foram enxutas pelo Senhor. Está entendendo? Porque ele, naquela profunda angústia, talvez ele não tinha nem força de se ajoelhar, mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Só Deus sabe se ele estava deitado. Eu nem sei. Deus sabe como foi. Deixa eu ver aqui se eu acho, meu pai. 2 Reis, né? O livro de 2 Reis, capítulo 20. Deixa eu ver. Louvado seja Deus. Eu vou ler o versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era um decreto de Deus. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Talvez você esteja chorando
muitíssimo. Pode ser até por um problema de doença, ou seu, ou de alguém amado, mas pode ser por outros problemas. O mais importante aqui é que ele chorou muitíssimo. Talvez você passe mais tempo da sua vida chorando do que normal. Talvez tem muito tempo que você não sabe o que é sorrir. Mas Deus vai transformar esse choro muitíssimo em uma grande alegria. Você vai saltar de alegria. Deus tem vitória mesmo. Deus tem vitória. É forte, meu Deus. É forte. Pode crer como Cristo vive. Deus tem vitória para a sua vida. Mesmo. Glórias a Jesus. Eu não brinco com o sentimento de ninguém, porque é gravíssimo pregar algo para agradar a pessoa, para emocionar as pessoas. Isso é algo até maligno. Nós temos que pregar o que Deus manda, a verdade. E Deus me fala muito em transformar em choro, choro em alegria. E o choro dele aqui foi muitíssimo. Você está se identificando com esse choro aqui? Pois é, também vem uma alegria muitíssimo. Muitíssima alegria ao seu coração, aos seus lábios. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você está entendendo aqui? Meu Jesus Cristo de Nazaré. Você vai estar na presença do Senhor. Deus vai te curar, seja se for algo de saúde, para você estar mais na presença dele. E seja o que for a situação pela qual você está passando, que você está chorando muitíssimo, se lembre de uma coisa. Quando a vitória chegar, está chegando, é para te unir mais a Deus. Não adore a bênção, pelo amor de Jesus. Nunca. Porque a bênção não sustenta ninguém de pé. Promessa cumprida não sustenta ninguém de pé. Quem nos sustenta de pé é o Todo-Poderoso, somente Ele. Se não soubermos administrar a bênção de Deus, nós vamos até sucumbir. Porque às vezes a pessoa espera uma bênção, espera anos e mais anos. Quando recebe, ela adora a bênção e despreza o Criador, o abençoador. Por isso que Deus avisa antes, para a pessoa não se apegar demais à bênção. Mas a alegria vem pela manhã. Então, verdadeiramente, há momentos que vem um desânimo, às vezes a pessoa está arrasada, está triste, está aqui. Só Deus sabe, mas o Senhor chega no momento certo. Glorificado seja Deus. Quando as pessoas são tão frustradas porque não conseguiram alcançar nada na vida, servem a Deus e dizem a Deus isto. Você acha que Deus vai deixar você assim, se esse for o seu caso? Não. Deus vai chamar a existência o que não existe como se já existisse, a seu favor. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Quando a pessoa está bem, a pessoa, olha, eu estou forte, eu não vou vacilar, mas é Deus que sabe. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. É Ele que faz, não somos nós. Tu encobriste o teu rosto
e fiquei perturbado. Porque nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, para não parecer que somos melhores do que realmente somos. Porque bom, grande e todo-poderoso é só Deus. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. É a nossa vida aqui na terra. Ah, mas eu quero alguma novidade. Está escrito na Bíblia já tudo. A Bíblia diz, não te entremetas com os que buscam mudanças. Por favor, novidades. Tem pessoas que querem coisas novas, inovações, invencionices. É perigosíssimo. O que você busca está dentro da Bíblia. Você vai encontrar. Se você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? A Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor. Porventura te louvará o pó? Claro que não. Anunciará ele a tua verdade? Não. A pessoa morreu, ela vai descansar. Vai descansar. A Bíblia diz que vai para o seio de Abraão, não é isso? Então vamos louvar a Deus muito, exaltar o nome dele. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. O Senhor, seu meu auxílio. Glórias a Deus. Já parou para pensar o privilégio que temos? O privilégio que temos em ter um Deus ao qual podemos recorrer em todos os momentos. E Ele nos ouve. Ele nos livra dos piores males que nós nem sabemos. Quantos livramentos Ele não já nos deu? Quantos? Tornaste, aí tá vendo? O meu pranto em folguedo. Aqui a alegria foi restaurada. Alcançou a bênção. Tá entendendo? O que Deus quer lhe dizer é que esse versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é isto? Aqui chegou a alegria no versículo 11. Tornaste o meu pranto em folguedo, em sorrisos. Você não estava chorando muito? Você vai sorrir muito. Está dizendo aqui no versículo 11, não sou eu, é a Bíblia. E esta Bíblia aqui, ela é prática. Por favor, não deixe sua mente pensar que a Bíblia é teoria, não. Que não é. A Bíblia é prática. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Sabe o que é cilício? Cilício é pano de saco, é vestimenta de luto, de tristeza, de dor. E me cingiste de alegria. Deus está lhe dizendo que Ele vai transformar essas suas lágrimas, ou muitíssimas lágrimas, em alegrias. Ele está dizendo aqui, acredite nisto. Tome posse, porque se você ficar, eu não sei, porque eu não mereço nada. Pelo amor de Deus, não vamos receber nada de Deus porque merecemos. Nós vamos receber porque Ele é bom, Ele é misericordioso. É por isso que recebemos. Glórias a Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Deus está dizendo isso aqui. Glórias a Jesus. Isso aqui é uma resposta para o versículo 5. É a prática do versículo 5 aqui. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Você está entendendo? Esta alegria que Deus lhe dará, profundíssima dentro de você, é para você não se calar, de glorificar o nome dele. Entenda isto. Já vá orando desde já, para quando essa grande bênção, essa grande alegria, essa mudança de vestes, veste de luto para veste de alegria, chegar, a Bíblia diz para você cantar louvores a Ele, exaltar o nome dele.
Não adorar a bênção, jamais. Adorar o Criador, o Todo-Poderoso. Sempre. Ele ser o primeiro dentro de você, onde só ele vai. Dentro, ser o primeiro. Não ter ninguém, não ter concorrência, de forma alguma. Deus não entra nisso. É ele em primeiro lugar. Se Deus não tiver o primeiro lugar na minha vida e na sua, ele não tem lugar nenhum em nossa vida. Sabia disso? Ele não está em nós. Ele tem que ter o primeiro lugar. Nunca se esqueça disso. Não é marido, nem mulher, nem filho, nem parente, nem amigo, nem trabalho, nem dinheiro, nem casa, nem família, nem nada. Primeiro lugar é o Todo-Poderoso dentro de nós. Dentro. É Ele. Ele que faz a diferença em nossas vidas. É Ele que abençoa todas as áreas da nossa vida. É Ele. É Ele que opera o milagre, o impossível. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Está entendendo? Essa bênção, a bênção que nós recebemos de Deus, nós não vamos levar para a eternidade. Não vamos. O que vamos levar para a eternidade é a nossa salvação eterna. A maior bênção que não se compara com nenhuma mais. Então, aqui, eu te louvarei para sempre. Por quê? Porque ele tem a salvação eterna. E é para sempre o louvor daqueles que têm a salvação eterna. Então, toda essa tristeza que é transformada em alegria é para nos aproximar mais ainda de Deus. Glórias a Deus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu espírito para ministrar. Receba essa mensagem, tome posse. Essas muitíssimas lágrimas. Creia nisto. Creia. Serão transformadas em muitíssimas alegrias. Creia. Como Cristo vive e reina para sempre. Creia. Tome posse. Dentro de você. Dentro. Nas suas entranhas. Tome posse desta palavra. Porque assim como foi ministrada, vai se cumprir para louvor da glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo.